Amém? 1 Samuel, capítulo 25. Nós vamos ler versículo 18 a seguir. Glória a Deus, aleluia. Quando eu estava meditando, o Senhor dizia, o tema é sabedoria e paz em tempos de crises. Né? O Senhor está dizendo, vou eu dar sabedoria, vou dar paz, mesmo na crise. Na maioria das vezes você não vai entender as lutas, os problemas, as dificuldades. Mas Jesus está dizendo assim, eu sou Deus que dou sabedoria ao meu povo nesses dias. Eu sou Deus que dou sabedoria ao meu povo nas lutas. Aleluia. Talvez está doendo. Talvez você não vai entender qual o problema, qual a situação. Qual é a tribulação, qual é a tempestade. Mas Jesus está dizendo, eu estou no controle de tudo. Eu estou na situação de tudo. Eu vou acalmar tudo. Aleluia. Mas ele diz assim, é necessário passar. Aleluia. Digo para vocês, quando eu estava em casa tomando banho, aí comecei a louvar no chuveiro, comecei a louvar, e meu neto falou assim, minha avó, a senhora está certa? Eu falei, tô. Aí eu comecei a louvar, minha filha falou, pronto, começou. Mãe, a senhora está bem? Eu falei, tô, glorificando a Deus. Jesus, ele fala conosco debaixo do chuveiro. Jesus fala conosco lavando a roupa. Jesus fala conosco arrumando a casa. Jesus fala conosco a todo momento. Aleluia. Só basta a gente ter o quê? Ouvido sensível para ouvir o comando e a direção do Pai. Aleluia. Vamos lá, amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Então, Abigail tomou a toda pressa 200 pães e 2 odres de vinho, 5 ovelhas, preparadas 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 patas de figos, e os pôs sobre o jumento. E disse aos seus moços, ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém, nada disse ela, e saiu o marido Nabal. Enquanto ela cavalgava no jumento, descia encoberta pelo monte. Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi dissera, com que efeito de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou mal por bem. Faça Deus o que lhes prover aos inimigos de Davi. Se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino entre os seus. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento e prostou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Lançou-lhe aos pés e disse, Senhor meu, cai a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Amém? Glória a Deus, né? Você sabe que Abigail, ela era mulher de um homem muito ruim. Abigail, ela era uma mulher de um homem muito mau, né? Abigail, ela era uma mulher que carregava o peso, o fardo de um homem perverso. Você sabe quem é? Nabal, né? O esposo de Abigail era Nabal. Mas por que Abigail foi até Davi? Vamos lá no início. Se você for observar, Davi estava no deserto, porque Davi estava fugindo de Saul.
Davi, ele estava fugindo de Saul, mas só que quando ele viu aquele homem que tinha vários rebanhos, que tinham vários alimentos, o que foi que aconteceu? Ele falou assim, avisou os moços, vai lá e falar com Nabal. Mas só que Nabal, por ele ser alguém arrogante, ele se achar o maioral, dizer eu sou, eu posso, eu faço, ele se achando o dono da verdade, vamos ver a história, o dono da situação, ele fez o quê? Olha, não vou dar. E naquele momento, Davi falou, ele não mandou, então vou eu me vingar dele. Se você ver a história, fala assim. E Davi, ele começou a dizer que ele iria se vingar de Nabal. E quando Davi falou que ia se vingar, Abigail, ela teve uma prudência. Abigail, ela usou de prudência e de sabedoria para descer, ou seja, ir até Davi. Ou seja, Abigail, ela teve medo. De que forma ela teve medo? Porque Nabal era esposo dela. Logo, automaticamente, se Davi se vingasse do povo, ia vingar de todos. Ia vingar dos servos, dos filhos, ia vingar de todo mundo. Então, o que aconteceu? Abigail, ela falou assim, não, então eu tenho que ser prudente. A Bíblia diz que nós temos que ser o quê? Simples como a pomba e prudente como uma serpente. E ultimamente crente não está sendo nem prudente nem nada. Crente quer ir afoito, quer fazer tudo do seu jeito. E Jesus está dizendo o quê? A partir de hoje, tu não vai ser afoito, usar do teu peito, usar dos teus braços, mas sim ter o quê? Mais prudência, ter mais cautela. O Senhor está dizendo para você nesta noite, esteja cautela, filho, filha, quando tomar qualquer atitude. Aleluia. E quando? Aleluia, glória dada ao nome do Senhor Jesus. Quando Abigail, ela sabia quem era Davi. Abigail, ela sabia que Davi era um homem de Deus. Abigail sabia que ela era um homem sensato. Abigail sabia que Davi era um homem segundo o coração do Senhor. Ela sabia tudo, mas só que Abigail, ela temeu o que estava por vir. Então, por ela saber o que estava por vir, ela teve o quê? Cautela. Ela teve o quê? A prudência. Mas antes de ela ir, você sabia que nós mulheres somos assim? Deus fala, vou tratar com alguém dos teus. Não é assim que Jeová faz? Mas só que quando a gente quer ver Jesus tratando, a gente fica o quê? Com medo. Ai, meu Deus, Deus, vai com calma. Ô, Jesus, tenha paciência. Não faz assim não, que está doendo. É como se estivesse doendo de mim. Mas só que Abigail não. Abigail, antes de ir até Davi, para pedir misericórdia, ela deixou Jesus, deixou lá Nabal sendo nem deixou Nabal sendo um processo. Sabe o que Jesus está dizendo? Ei, não se preocupa se porventura um parente seu, ou não se preocupa se porventura o teu esposo ou a tua esposa, ou teu amigo, ou aleluia, um irmão, ou um primo, ou um filho, está passando por um processo de papai. Não toque a tua mão, deixa lá que Jesus sabe tratar. Mas a gente faz o quê? Oh, Deus, tenha misericórdia. Oh, Deus, não faz isso não. Eu digo para vocês, esses dias eu falei isso com o papai. Quando eu vi uma situação, meu coração apertou, doeu, eu me deu vontade de chorar. Aí minha amiga falou assim, eu vou lhe dar uns tapas se tu pedir misericórdia. Eu falei, mas irmão, nós temos o coração bem maravilhoso. Crente que tem um coração bom, sabe pedir misericórdia, mas o Senhor está dizendo que tem crente nesta noite que não tem coração bom, coisa nenhuma. Jesus está dizendo assim para crente, o teu coração como é que está? Aleluia. Como é que está o teu coração? Aleluia, glória dada ao nome do Senhor Jesus. Porque o Deus a qual eu e você conhece, a qual eu e você serve, Ele conhece o mais oculto do ser. Ele conhece de juntas a medulas e Ele sonda tudo para ver se há sinceridade. Até no momento que você ora com o Pai, aleluia, Ele tem contemplado todas as orações. Ele tem contemplado todas as petições. E você tem dito, Senhor, até quando?
E quando Abigail, ela viu que Davi ia se vingar de uma forma mortal, ela sabia que Davi ia vir com tudo, porque o esposo dela, Nabal, ele era um homem tolo, ele era um homem imprudente, ele era um homem nécio, não tinha sabedoria nenhuma. Mas então o que acontece? Aleluia! Ela começa a observar e começa a dizer: olha, tá vendo como está Nabal? Olha, tá vendo? Mas só que ela era sábia. Ou seja, Jesus está dizendo: você esposa, você esposo, que porventura tenha sabedoria, só olha para Jesus dar o teu esposo também. Porque você tem dito: Senhor, dá sabedoria àquele traste. E você tem dito: Senhor, aquele homem não tem sabedoria, aquele homem não tem prudência. Olha como aquele homem está. E o Senhor está dizendo que na maioria das vezes está tendo atitude, está tendo decai. Como aquelas, vamos adentrar lá em Mateus 24, das virgens prudentes, das virgens nécias. Na maioria das vezes estava sendo assim. Ele está dizendo para mim e para você: não seja como aquelas virgens nécias que não tinha sabedoria nenhuma, que não sabia fazer nada, mas seja prudente. Como Abigail, porventura, o esposo era assim, mas só que ela tinha prudência. Jesus está despertando mulheres nesta noite. Jesus está dizendo assim: ei, mulher, você tem prudência, ei, você não é nécia, você tem sabedoria, então começa a pôr em prática aquilo que o Senhor te deu nesta noite. Aleluia, glória a Deus. E quando estava ali, aleluia, então Abigail, ela não se prostrou. Abigail, ela fez o que? Usou de sabedoria, ela foi ágil. Tem momento que você vai ter que ser ágil. Tem momento que você não vai poder ficar prostrada. Tem momento que você não pode se prostrar um minuto, mas tem que ter agilidade. Tem que começar a agir rápido. Ei, o Senhor está dizendo: eu quero salvar teu esposo, então desça depressa. Age, Amaiaceia. Ei, eu, Senhor, quero adentrar. Está doendo a crise, não tenho o que comer em casa. Então, filha, a hora que eu sou Deus que providencio tudo. Mas não fique de braço cruzado. O Senhor diz assim: eu tenho mulher nesta noite que não fica prostrada, que não fica de braço cruzado. Mas tem outra de modo geral, que se prostra em meia situação, em meia crise. Não vou fazer. O Senhor falou que ia fazer, então faz. Ele faz. Mas e você está fazendo o quê? Porque Abigail, ela teve uma atitude. Qual foi a atitude dela? Ela agiu rápido, com sabedoria e com prudência. Talvez se ela ficasse prostrada, se ela ficasse ali parada, Davi vinha rápido, agia logo com vingança. Sabe o que o Senhor está dizendo? Você está esperando o Senhor trabalhar? Ou você está querendo usar a tua força? Ei, Amaiaceia, você está procurando a justiça dos homens ou a justiça de papai? Aleluia. Eu digo para vocês, aconteceu uma situação ontem à noite, e a minha filha, ela queria tomar atitude. Eu falei para ela: não, mãe, não precisa, porque tem alguém que resolve por mim. Ela falou assim: minha mãe, a senhora é besta. Eu falei: não é besta, temos que ter o quê? Sabedoria. Temos que ter o quê? Prudência. Se eu usar a força do meu braço, ia ter o quê? Guerra, ia ter briga. Mas Jesus falou o quê? Filha, se cala, porque sou eu trabalhando. Sabe o que Jesus está dizendo nesta noite? Amaiaceia. Está dizendo para ti assim: filha, não pronuncia nada. Eu vou adentrar e vou mudar. Vou adentrar na mente daquele homem. Eu vou adentrar e vou mudar situações, decai. Porque tu diz assim: Senhor, se o Senhor não agir, ajo eu. E o Senhor está dizendo para ti assim: não haja não, filha. Somente se cala. Deixa eu agir por você. Andei, achei. Você perguntou: sou eu? É você mesmo. É vir lhe dizer: será que sou eu?
Eu nem casei ainda. Como é que Jesus está dizendo que eu não disse que era você? São casadas. Ramandaia show de Kayanaga show. Tem aqui Bibinha, tem Iraildes, tem. Não, Tati não, tem Gilson, tem Dona Iraci, tem Dona Maria, tem Cristiane, nem tem o Hélio, não é, eu também não sou ainda. Mas tem, Bevan também não é, Lídia também não é, Tati não é, mas tem muitos aqui. Aleluia! E o Senhor está dizendo para ela assim: olha, filha, vou eu tratar com teu esposo. É um momento de crise, filha, veia ceia. E o Senhor está dizendo assim: vou eu pegar ele assim, ó. Tu falou para mim tratar, para eu moer, decai. E ele o Senhor está dizendo assim: ó, não coloque tua mão, tá ouvindo, Bibinha? Não coloque tua mão, deixa eu moer, decai. O Senhor está falando, está entendendo, Maria? Vou eu adentrar, vou eu tratar, porque tu tem falado, Senhor, converte. E o Senhor disse: é necessário eu moer, filha, para tirar o velho eu, a natureza ruim de dentro. Para eu tratar para ser homem de Deus, decai. Porque tu tem dito, atitude, lebiacei, caminai, tem entristecido o meu coração. Jesus disse: filha, eu tenho contemplado. Tenho contemplado isso aqui, ó. Quando tu ora, na hora do teu silêncio, o Senhor diz assim para o meu coração, assim para ti. Quando tu faz igualmente aquele louvor de Manilda Bordieri, quando eu quero chorar, entro no meu quarto e fecho a porta, para que o inimigo não veja. E você diz assim: eu não vou chorar, mas Senhor, meu coração está dilacerado, quebrado. E o Senhor disse: filha, vou eu adentrar, mas eu vou adentrar de uma forma com justiça. Vou eu pesar na balança, decai, e vou tirar toda a imundície. E tu sabe o que é, não precisa eu te falar. Porque Nabal, ele era um homem o quê? Homem ruim. Nabal era um homem que ele não queria nada, o que ele queria fazer, ele fazia. Ele não dependia de nada. Mas só que quando Davi foi, mandou os moços ir, ele falou que acusou por maldade. A Bíblia diz que o coração do homem é mau por natureza. Mas quando o homem tem uma intimidade com o papai, quando o homem tem um verdadeiro encontro com o papai, o seu coração é transformado e lapidado. E se porventura, o teu coração ainda se encontra maquinando mal, se porventura o teu coração, está deste jeito, começa hoje a descer a areia para se converter. Aleluia, Deus. Então, o que aconteceu? Quando Abigail juntou tudo, ou seja, usou com sabedoria, pegou todos os alimentos, mandou o rapaz ir, ela mandou ir o servo levar. Olha a sabedoria dela. Ela não foi. Ela ficou o quê? Vamos dizer que ela ficou escondidinha. Ficou só ali, só observando qual ia ser a atitude de Davi. Mas quando Davi recebeu, ele falou assim: gente, ele não foi mal comigo quando eu mandei os meus servos, um homem que tinha tudo, um homem que tinha isso e aquilo, e me negaste agora para se mostraste tudo. Davi, pronto. Quebrou o quê? Quebrou o homem. Olha a sabedoria de Abigail, quebrou quem? Davi. Quando quebrou Davi naquele momento, aleluia, ou seja, Davi aceitou aquilo tudo que a qual eu estava trazendo, Abigail, ela veio. Olha a sabedoria mais ainda dela. Ela veio e começou o quê? Se prostrar diante de Davi. Mas só que ela estava dizendo: não vou me prostrar diante de um homem. Eu vou me prostrar diante de Deus. Porque eu sei que a divina Naia Ceia vai acontecer algo divino, algo sobrenatural no reino espiritual. O Senhor está dizendo assim: é necessário, filha, eu adentrar na maioria das vezes. Eu tenho a intervenção divina. Sabe por quê, filha?
filha. Sabe por quê, filho? Que eu tenho que adentrar com essa intervenção para não morrer, para não perecer. Porque está dizendo, está doendo, não estou suportando. Então é necessário eu adentrar. Aí o Senhor diz assim, eu vi tu orar. Tu pediu o que ao Senhor? Se preocupa não, Hélio, porque eu não vou falar o que tu pediu para Jesus não, de madrugada, não. Pode ficar despreocupado. Mas você orou ao Senhor. Você pediu ao Senhor. Você dizia, Senhor, entra com tua misericórdia. Senhor, entra com tua misericórdia na minha área financeira, porque está toda bagunçada. Começa, Senhor, a endireitar, começa a consertar. O Senhor está dizendo assim, é necessário, filho, ter uma intervenção divina sobre a tua área financeira. Vai ter momento que tu vai não, vai ter momento que tu vai dizer sim, mas neste momento o Senhor se estou trabalhando, estou fazendo algo novo na tua área financeira. Aleluia. O pastor falou aqui, lutas, tempestades, mas só que a Bíblia diz que o Senhor não dorme nem cochila na pescaneja. Ele dorme não. Mas só que naquele momento, vamos ver lá na tempestade, naquele momento, porventura, Jesus tirou um cochilo. Sabe por que Jesus tirou aquele cochilo? Que ele estava provando quem? Os seus discípulos. Aleluia. Sabe que na maioria das vezes, Jesus deixa a gente, dormir um pouquinho, para dizer assim, filho, mas só que hoje eu estou dizendo para ti, desperta tu que dorme, entre os mortos que eu vos esclarecerei. O Senhor está dizendo assim, olha filha, até hoje tu esteve assim, mas a partir de hoje eu quero tu de pé, eu quero te mostrar algo mais profundo, eu quero te revelar algo mais profundo, está entendendo, Cristiane? O Senhor está dizendo, filha, olha, põe-te de pé. Vou eu, filha, te revelar algo mais profundo dos meios dos teus. Não te preocupas tu. Se tu vê Jesus tratando o trabalho, não coloca a tua mão, deixa lá. A crise está vindo, filha. Na área financeira, na saúde, deixa lá que sou eu tratando. Sou eu moendo, meia ceia. Estou tirando a rapina, mas é necessário eu moer. Meia ceia. A crise está indo. Sabe o que o povo diz? A crise entrou pela porta, o amor saiu pela janela. Acontece muitos isso, mas Jesus disse, mas tem muitos amores que vai sim, vão se aproximar mais, vai se chegar mais, porque se você for observar a história, Abigail, ela passou a amar Davi depois que Nabal morreu. Foi a mulher que mais amou Davi. O pessoal fala, foi Batseba. Não, foi Abigail. Se você for para a história, a mulher que mais amou Davi foi Abigail. Mas o povo tudo falou, foi Batseba. Não, enganou-se. Foi Abigail. E na maioria das vezes o Senhor vai dizer assim, olha filha, tá ali, não tá? É teu companheiro, não é? Deixa ela. Certo que você vai sentir, porque a dor é junto. O Senhor está dizendo assim, é junto, ceia. Você sente a dor que o teu esposo sente. Você sente a dor que a tua esposa sente. Mas ele está dizendo assim, eu vou tratar, mas você vai ficar somente na minha dispensação. Fique na minha prudência, na retaguarda. Porque eu vou adentrar porque o Senhor diz assim, não é a Suriamandai, não tem nada daquilo que diz ser, mas eu sou Deus que adentro, e pego. O Senhor está dizendo, eu pego. O Senhor disse que vai pegar, viu, Senhor? No Meiraí disse. Jesus disse assim, vou eu pegar, vou eu adentrar, vou eu fazer. Até quando? Tu disse, até quando, Senhor? Aí o Senhor disse, agora vou eu, filha, trazer. Preciso tirar algo daqui de dentro, ruim. Jesus disse, tem algo dentro que é ruim. Precisa, limpar, fazer uma limpeza. Depois do culto, só me pergunta que eu lhe falo o que é de ruim que tem. Amayasuri ambande kamanda hashereão. Rimando comanaya sei. Andei comancho neia choreamandas. E quando Davi e seus homens, que estavam ali protegendo todo o rebanho de Nabal, você sabia que Davi estava ali? Porque Davi estava planejando algo, como ele ia atacar o rebanho de Nabal, você sabe. Mas Davi não era o homem segundo o coração de Deus? Era!
teve momentos que Davi se irou. Teve momentos que Davi se enraivou. Foi pela atitude de Nabal. Naquele momento, Davi ficou com raiva. Ei, você não vem dizer para mim que você é o santão, que você é a santona, que você não vai se irar, que você não vai sentir vontade de dar um murro. Ei, Anaiaceia, não diga assim, aqui eu não vou bater, não vou fazer isso. Enganou-se, porque o Senhor diz assim, porque se ainda queima Anaiaceia, se porventura não é lapidado, ainda vem. Ainda vem. Você diz, eu sou bambambam, eu não faço... Mentira, hipocrisia. Eu digo assim, sempre assim, se não fosse Deus na minha vida, eu tinha vontade de dar um murro, mas eu amo Jesus. Eu escolhi Jesus, Anaiaceia. Tem momento que a gente se ira, mas a Bíblia diz, ireis, mas não pequeis. Sabe por quê, irmãos? Porque tem momentos das nossas vidas que nós passamos por luta que a gente dá vontade. Mas eu falo, Jesus, eu não posso. Porque eu escolhi a ti na minha vida. Jesus, eu não posso. Porque eu escolhi Jesus na minha vida. Sabe o que eu respondi para a pessoa? Tome vergonha na sua cara. Se a respeita. E me a respeita, porque eu não te dou ousadia. Anaiaceia. E o Senhor está dizendo assim para ti nesta noite. Quando alguém tentar te acusar, quando alguém te tentar te apontar, não faça justiça com tuas mãos. Dessa olaria que o Senhor age com justiça. Lídia, Jesus vai adentrar com justiça e vai ser no teu trabalho. O processo vai ser no teu trabalho. Mas o Senhor está dizendo assim, vou eu tratando alguém no teu trabalho, mas primeiramente estou eu tratando você. Senhor, como? Você falou, Senhor, me dá isso. Aí Jesus disse assim, eu te dou, mas primeiro vem isso. Vem luta, vem tribulação, vem problema, vem dificuldades, vem tudo. Mas Jesus disse, eu adentro e mudo tudo. Ele está dizendo assim, olha filha, eu permiti a dor, mas eu sou Deus que adentro e faço a cura. E ele está dizendo assim, até hoje foi assim. A partir de hoje, filha, vou eu adentrar e vou eu mudar situações. E tu saberás que eu sou Deus que falei assim, vou eu quebrar alguém lá, Anaiaceia. A primeira que eu irei quebrar, como Anaiaceia. Alguém que é maior que você. A Bíblia diz, ai daquele que se levanta contra o ungido do Senhor. Ai daquele que se levanta contra o ungido do Senhor. O Senhor age com deblaféia. O Senhor age com justiça. E o Senhor está dizendo nesta noite que Ele vai adentrar com justiça. Aleluia. Mesmo ali, Davi, por exemplo, Davi percebendo, você vê que ele viu como é que aquele homem, escondendo todos os alimentos, e ainda vem me trazer alimento. Davi, ele começa a dizer assim, mas aquele homem tão cruel, aquele homem do coração, ele recusou de todo momento me dar um alimento, me dar algo para comer, porque eu estava no deserto. Como aquele homem não me deu o que comer? Mas só que Jesus, ele falou, mandou a resposta logo para Davi. Porque Davi, a resposta de Davi, vou me vingar dele. Davi falou assim, aquele homem me tentou manipular, aquele homem tentou fazer isso, aquele homem tentou fazer aquilo, então eu vou me vingar dele, Decai. Sabe o que o Senhor está dizendo para ti nesta noite? Não se vingue daquele que porventura se levantou contra ti, não se vingue daquela que porventura se levantou contra ti, mas ele está dizendo para ti assim, dessa olaria, vai orar que eu vou adentrar e vou salvar, vou mudar a situação, a decamanaceira. Sabe o que Deus está dizendo, pastor? Estou eu mudando uma situação lá no seu trabalho. Dependendo de muitos, queria que muitos se vingassem. Mas só que tu foi orar. Tu pediste oração de Anaiaceia.
Mas eu, Senhor, mudei uma situação, nem tu, nem o povo percebeu ainda. Naiachei. Mas o Senhor está dizendo assim, olha, filho, sabe por que foi necessário, na maioria das vezes, eu levantar algumas situações, para o meu povo saber, para aquele povo saber que sou eu Deus que faço tudo. O homem não é maior do que eu sou Deus que mostro para muitos que eu adentro e mudo situação. Eu também sou Deus que adentro para tratar com crente naquele lugar. Não pensas de caia, de raço, que eu fiz isso por causa de ti, de Roma Nagashei. Mas eu fiz, filho, porque teve muitos e muitos que não só foi aqui, mas muitos e muitos, a qual tu pediste para orar, o Senhor adentrou e mudou situações. O Senhor diz, vou eu mudar mais. Aleluia. E o Senhor diz assim, que nem tu percebeu ainda. O Senhor diz que nem tu, filho, pediu tanto para eu fazer e nem tu mesmo percebeu a mudança qual eu fiz. Nem tu, filho, pediste tanto para mim. Senhor, muda isso. Quantas vezes tu orou, tu jejuou? Quantas vezes até tu passou mal quando tu estava jejuando? Quantos dias tu estava jejuando, tu passava até mal? E tu dizia, Senhor, me sustenta, que é necessário eu fazer para mudar a situação. E o Senhor disse assim, filho, eu mudei. Eu só não te levei por lei basura camanai, não por causa da badaia cheia. Mas o Senhor diz para ti assim, vou eu te quebrar, vou eu te tratar. Lembras tu que tu profetizaste no altar sobre a tempestade a qual estava por vir? O Senhor está dizendo para ti assim, ó filho, desça logo depressa, para a tempestade a qual o adversário estava tramando contra a tua vida e contra os teus. O Senhor quer que tu desça para eu, afugentar, acalmar a tempestade, porque o Senhor dava uma ordem, a tempestade logo se acalmava. E o Senhor está dizendo, filho, depressa, ore, porque eu quero livrar tua filha. Aleluia. E o Senhor diz assim, eu já te mostrei. Tu não pediste para eu te mostrar o que está por vir? Tu tem dito nas tuas declarações, nas suas conversas comigo, filho. Quantas vezes tu conversa comigo, mesmo tu sem orar, mas quando tu senta na tua mesa, quando tu senta no teu sofá, até mesmo na tua cama, tu fala comigo, Pai, eu estou aqui, eu reconheço as minhas falhas, a minha pequenez, eu reconheço que eu não sou merecedor, mas o Senhor, Pai amado, age com a tua misericórdia na minha vida, abre o céu ao meu favor. E Jesus disse, filho, tu não me pediste, vou eu abrir. Mas debana shuriande como nagashei, ramanchori de rasu de caia nagasu, ramancho de playa sei. Algo vai mudar. Aleluia. Aramancho coprasei de raça. E quando Abigail, ela teve aquela atitude de prudência, atitude de sabedoria, de ir apressadamente, ela pegou tudo, ela pegou todos aqueles mantimentos e levou a Davi. Ela fez o quê? Ela se humildemente. A Bíblia diz, humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, ou seja, ela foi humilde. Os humilhados serão o quê? Exaltados no tempo certo. E naquele momento, Abigail, com humildade, não vai que tu com arrogância, não. Senhor! Não, Senhor, olha, eu estou aqui. Senhor, não sou merecedor não, Senhor, viu? Senhor, age na minha vida, Pai, eu não estou podendo fazer, mas tu faz para mim. Senhor, né, Tati? A gente fala com Jesus assim, Senhor, eu estou aqui, né? Tua filha como é que tá? Hoje o dia foi cansativo. Olha, Senhor, o dia hoje foi assim, mas eu estou indo para a tua casa te adorar. Senhor, eu estou indo lá. Eu estou querendo, Pai amado, ouvir algo de consolo no meu coração. Senhor, abre o céu, abre com tua providência. Jesus disse, eu abri a providência para ti, filho. Aleluia. Glória a Deus. E quando Abigail, ela desce ali da seu jumento e se prostou pedindo, para você ver, Abigail, quando ela se prostou até ali a Davi, ela pediu perdão.
Ela pediu perdão pela iniquidade, pela culpa de quem? Do marido. Abigail, ela começou a pedir perdão, ela reconheceu, aí ela começou a dizer: Senhor, olha, Pai, que a culpa que o meu marido fez caia sobre mim, não vai sobre ele não, Pai. Olha a misericórdia, olha a humilhação. O Senhor está dando livramento a alguém nesta noite de infarto, está repreendido em nome de Jesus. O Senhor está dizendo: estou eu tocando no coração, na caçoremana cheia. Estou dando livramento. De Espírito Santo de Deus. Age com tua misericórdia, com tua graça. Jesus amado, toca nas artérias. Ai, dá livramento nessa noite, Jesus. Se porventura, meu Pai, tiver alguma gordurinha aí, que o Senhor vá adentrando. Se porventura com a minha vida, Senhor, o Senhor também vai limpando o meu coração. Mas Jesus amado, o Senhor fala para o meu coração que é alguém que é mais velho que eu. Anaia, e o Senhor Jesus adentra, faça um milagre. Jesus toca neste momento, vai tirando tudo. Anaia, é gordura, gordura no coração. Ela tem muita gordura, e essa gordura está assim, ó, decomanai. Nesta noite, Jesus, passa o sangue, passa aí, Jesus, vai limpando, tirando toda essa gordura, meu Pai, e vai dando para nós o livramento a esta mulher nesta noite. Estou dando um livramento à senhora, dona Odete. Ela vai dizer: eu não estou comendo gordura. Vem, ela só fala de morrer. Eu nunca vi alguém falar tanto de morrer. E o senhor também, pastor. Deus está dando um livramento, senhor, de infarto. Infarto fulminante. O senhor está dando um livramento nesta noite. Aleluia. Glória dada ao nome do Senhor Jesus. E quando, aleluia, Abigail estava ali, ou seja, ela reconhecendo a sua própria culpa em relação ao ato do esposo, Abigail, ela começou ali a dizer, começou a clamar, começou, ou seja, pedindo, rogando a Davi que não se vingasse do esposo. Davi, se você for observar, ela começou a dizer, começou a falar de como... Não se preocupa, Maria, eu estou dando um livramento. Tu falou, Senhor, dá um livramento ao meu. O Senhor disse, foi eu dando um livramento. E quando a vida ela estava ali, continuava a dizer, começava a rogar, ela dizia: Davi, tenha compaixão, Davi, age com benevolência, Davi, tenha misericórdia, não vingue do povo por causa do meu esposo que não teve sabedoria, aleluia. E ela começava a dizer, mas só que aquela mulher ela era fiel, ela tinha uma fidelidade com Deus, e quando ela começava a clamar, ela começava a pedir, ela começava a dizer, mesmo naquela situação, ela sabia que Deus poderia agir com misericórdia na casa dela. E Jesus está dizendo: estou eu adentrando com misericórdia na tua casa, eu estou adentrando, estou eu adentrando com misericórdia, estou eu livrando, estou eu fechando a cova da raça, deixei cova me cair de placeia, estou eu dando livramento de morte. Alguém, o Senhor está visitando o teu irmão, o pastor Lídia, e dando livramento lá no lugar de trabalho dele. O Senhor está dando livramento nesta noite. Aleluia. E quando Abigail estava ali, se você for observar que dependendo de tudo, ela começou a clamar a proteção de Deus, ela começou a dizer, ela começou a falar tudo, ela sabia que Deus poderia usar com providência, usando por intermédio de Davi, porque Davi era o homem segundo o coração de Deus. Segundo, quando ela estava pedindo ali a Davi, Deus entraria com a misericórdia. Aleluia. Ei, anasui de plaplaceite com anai. E se nós vamos observar, quando Abigail estava ali, falando ali com Davi, Davi aceitou a oferta de Abigail. Davi aceitou a oferta. Quando Davi aceitou aquela oferta,
algo mudou. Algo que poderia vir com morte. O Senhor mudou. O Senhor mudou. Sentença nesta noite. Andei com manchonai. Eu tomo posse, Senhor. Visita lá e dá livramento, Jesus. O Senhor diz assim, não tem sabedoria, filha. Mas eu estou hoje lá visitando, Decai. Estou pegando pela mão daquela mulher lá, Kassoramanai, e Oderraço, colocando para baixo. Eu vi o Senhor mostrar uma mulher com a faca na mão. E essa mulher vinha de encontro a alguém e vinha para dar umas 3 de praia, facada nessa direção. E o Senhor dizia assim, olha filha, eu segurei a mão e eu tomei posse. Tomei posse e dizia, Jesus, segura a mão dela e desce essa faca. E Jesus está dizendo, hoje o demônio dá 7 facadas. Estou eu jogando por terra. Aleluia! Oh, rai, subiante, raço. E quando viu aquilo de placamandaia sei de raço, de play comanai, quando viu que o Senhor poderia mudar de misericórdia com Nabal, de praia, não com Nabal, entenda, com a casa de Abigail, porque a sentença já tinha vindo sobre a vida de Nabal. Já vinha ser a destruição, porque Nabal, ele era um homem ruim, já tinha tudo, mas Jesus, ele adentra. Jesus, ele muda. Jesus, ele fala assim, aquilo que é ruim, eu, Senhor, mudo. Mas só se verdadeiramente quiser uma mudança, só se verdadeiramente a Nababaia sou, quiser que eu faça algo. E Jesus está dizendo assim, eu faço de comanai, que eu dou do livramento, iricamanai chorando e raço. Estou nesta noite fechando a cova de alguém de placeia. É de um jovem. Ixi, eu não conheço esse jovem. Mas o Senhor está dizendo assim, de placeia. Eu sei que você estuda. O Senhor diz aqui que você estuda, que conhece. Mas o Senhor diz assim, eu estou dando livramento. Somente, filha, diga para o meu povo assim. E eu não demorar muito de pai, mas por causa de oração de voz, eu estou fechando a cova de um jovem. Ele não é muito velho, ele mais ou menos, se tiver de 30, quase chegando na fase de 40, nem placeia, mas o Senhor disse que ele é novo, Decai. Estou eu fechando assim, ó, fechando a cova. É um jovem, e o Senhor disse que vocês todos aqui conhecem. Jesus me cobre, me reveste. Repreende toda a fúria, todo contra-ataque no reino espiritual sobre a minha vida, sobre a minha família, nesta noite. O Senhor está visitando de Comanaia cheia. O Senhor está visitando o sangue neste lugar de Comanai. E o Senhor está dizendo assim, ó, de placeia. Estou eu adentrando no sangue de Comanai, repreendendo a anemia, nagaçou. Mas já fez todos os exames e não deu nada. Mas o Senhor está dizendo assim, come muita besteira, recamandagaceia. Mas Jesus está dizendo assim, é necessário, filho, filha, cuidar da alimentação. Está comendo muita besteira, tenha cuidado. Aleluia. Só diz assim, eu estou repreendendo anemia. Mas o Senhor disse que você está comendo muito. Não é por causa que eu vejo tu pedindo isso, não. Mas o Senhor disse que é em casa. Em casa tu come besteira. Escondido é bem melhor, né? A gente que é idoso, a gente que está fazendo que nem Paulo. Quando a gente está meio novinho, a gente come besteira. Quem não gosta de comer uma bolacha recheada em vez de nunca? Quem não gosta de tomar de um Nescau em vez de nunca? Né, Maria? Quem não gosta de comer isso? Um waffle em vez de nunca? Quem não gosta de comer isso aqui em vez de nunca? Pegar uma manteiguinha, comer na bolacha pocazói, quem não gosta? Para vocês é bolacha de coco, lá no meu interior é pocazói. Quem não gosta, em vez de nunca, pegar a manteiga, esquentar no fogo, jogar a bolacha dentro, deixar ali ficar bem molhadinha, quem não gosta? Aí Jesus está dizendo, cuidado, filha, com colesterol, viu? Tu entendeu direitinho? Então o Senhor está dizendo, Samuel, cuidado. Cuidado com tua alimentação escondida. Tu pode esconder teu pai, tu pode esconder tua mãe, tu pode esconder teu irmão, mas tu não esconde de Deus.
Cuidado. Aleluias. E o Senhor diz assim, olha, vai adentrar com a justiça. Aí você pode observar que demorou 10 dias depois, Nabal foi lá e morreu. Você vê que não demorou muito. Para você ver. Precisou Davi agir com a mão dele? Naquele momento, Davi falou de vingança, não falou, mas quando a mulher foi pedir a Davi, Davi fez o quê? Parou. Deixou o quê? Deus agir. E Deus agiu ou não agiu? Se você falar, ué, tu vai quebrar o juízo, tu vai ficar atrapalhado do juízo. Jesus diz assim, ó, deixa eu trabalhar, porque se tu falar, não vai adiantar nada. É como se diz, dar murro em ponto de faca. Então, quando eu quero chorar, entro no meu quarto e fecho a porta, né? Quando o crente ora e chora, tem resposta. Então, entra no quarto, chora e ora, para Deus mudar. Vai vendo assim? Então, você tem que ser assim, meu filho, na base da oração. Tu sabe quem é, não precisa te falar. Aleluia! Então, Jesus, ele faz assim, muda toda a situação. Mas para mudar a situação, temos que o quê? Se humilhar, como Abigail se humilhou. Quando ela se humilhou, começou ali falando com Davi, pedindo, abrindo o coração para Davi, falando. Davi acalmou a ira no instante. Quando acalmou a ira rapidinho, não foi 10 dias. Epa, entenda. Ah, vai morrer. Não. Mas depois você vai dizer que foi para dizer que o homem vai morrer. Depois você vai dizer que a mulher vai morrer. Entenda. Não. Entenda. Quando o Senhor falou para descer e para orar, é porque Ele quer mudar natureza, mudar caráter, mudar personalidade, mudar de atitude. Mas o caso da história cá, ouviu, pastor? Não é que Jesus vai matar. Não é que Jesus vai pegar pelo pescoço da mulher e dar os dois no cavalo. Não. Jesus diz, vou eu tratar mais ainda. Se necessário for, vou eu lançar no leito ela. Não chorai de placanchonas. Necessário, eu deixo no leito ficar uns dias ali para eu tratar. Quando foi lá, não demorou poucos dias, foi somente 10 dias. Nabal foi lá e morreu. Então o Senhor está dizendo assim, olha filha, nesse tempo de crise, vou eu entrar com providência. Nesse tempo de crise, vou eu mudar situações. Nesse tempo de crise, vou eu adentrar de Comanai, com mão forte, dar vitória ao meu povo. Quando você vê Deineiacei, o irmão, mesmo no tempo de crise, se prosperando, não inveja, mas glória a Deus. Aleluia. Só realmente fala assim, Deus, se você foi na vida do meu irmão, também eu creio que você vai ser na minha. Aleluia. Porque Jesus diz assim, ó, não inveje como Asaf invejou quando o ímpio estava lá. Mas ele está dizendo assim, eu mudo situações neste lugar. O Senhor está mudando vida. Eu vejo o Senhor mudando na área financeira de Dona Iraci. Algo eu não sei o que é, mas Jesus está mudando na área financeira dela. Eu vejo o Senhor mudando na área da Dona Odete. Está bagunçada. O Senhor diz assim, muito bagunçada, filha, a tua área financeira. Mas eu, Senhor, vou começar, consertando aos pouquinhos. O Senhor disse, se consertar todo de vez, tu faz tudo de novo. Aí, então, eu não sei o que tu fez de errado. Não me pergunte que eu não vou te dizer. Não adianta terminar. O que foi que eu fiz? Eu não vou te falar. Não vou. Mas o Senhor disse assim, que tu fez algo que estava errado. Tu pegou, temor de novo, fez. Aí tua vida está assim, exprimida. Ô, Senhor, eu ganho tanto. Ó, quer ver uma coisa? Senhor, eu ganho tanto na minha vendadoria, Senhor. Pra que isso? Senhor, que negócio é esse? Igualmente aquela mulher murmuradora, igualmente a mulher estava ali, e não sei o quê, e não sei o que lá. Ei, não faz isso não. A Bíblia diz que a gente virar debaixo de uma biqueira de nariz chovendo, ficar ali debaixo, quer ficar perto de uma mulher murmuradora. E o Senhor disse que tu é mulher de Deus. Para de murmurar um pouquinho, só um pouquinho.
Aí tá assim, ó, Senhor, eu ganho tanto. E olha como é que eu tô. Jesus, que negócio é esse? Aí Jesus disse, ó, vou eu começar a consertar aos poucos. Ó, consertando. Tá doendo, mas vai ser um... Lembra do propósito a qual tu fez? Tu não contou para ninguém. Mas Jesus diz assim, eu sei, filha, que foi na tua deplacaçurima na ceia. Então, filha, eu vou consertar aos poucos. Deus, o Senhor já foi falar, não era para ter falado, que ninguém sabe, eu não falei. Aí o Senhor disse, vai ser assim, aos pouquinhos, que eu vou consertar. Depois que eu consertar tudo direitinho, aos pouquinhos, porque se eu fazer de vez, não, Bibinha, faz tudo de novo, ou até mesmo pior, aí Jesus diz, vou consertar aos poucos. Quando eu consertar aos pouquinhos, filha, tu vai saber por quê. Aleluia. Eu vejo o Senhor também mudando a área financeira de Tati. Ela tem dito algumas coisinhas, mas Jesus diz assim, ó filha, eu relevo, ó. Jesus diz assim, eu relevo, na maioria das vezes, o que tu fala até é que eu relevo, que eu sei que tu fala só da boca para fora, não do coração, mas eu vou e relevo. Eu vejo o Senhor também mudando, tomo posse, muda Jesus que eu quero, eu tomo posse, eu creio que o Senhor está mudando a minha área financeira. O Jesus disse, eu vou adentrar. O Senhor dizia assim, tu profetiza para os outros, não profetiza para ti. Eu dizia assim, Senhor, eu profetizo, assim como o Senhor usou Ezequiel para profetizar no vale do sossego, estou profetizando, muda a minha área financeira. E Jesus disse, estou eu mudando. Dona Odete, eu também já fiz muitas essas coisas, viu? Eu já fiz também. Mas Jesus disse, eu vou consertar, mas é de tu fazer. Eu falei, Jesus, calma aí, né? O Senhor fala com ela, vem para mim não, deixa lá para ela. É o quê? Aguenta mesmo, viu? Menino, o lobo tá grosso. Isso. Quando alguém não reconhece, filha, a pior coisa é quando você não reconhece. Mas Jesus diz assim, olha, filha, eu mudo situações. Mesmo em tempo de crise, eu faço mudança no meio do meu povo. Amém?